Nos vídeos anteriores abordamos alguns modelos que foram os campeões na competição da Imaginet, né? E agora a gente vai ver os últimos dois modelos em relação a essa competição, dado que a partir de 2017 a gente não teve mais essa competição, ela foi transferida para o Kaggle e uma nova competição está sendo projetada, né? Possivelmente considerando a arquitetura, imagens do tipo 3D. Mas voltando aqui a esses modelos, a gente já abordou modelos da VGG, modelos da Google LeNet, ResNet, e agora a gente vai ver uma evolução de 2016, proposta por Shaw e vários outros pesquisadores, que mantém a quantidade de camadas da arquitetura ResNet anterior, então 152 camadas, e com um desempenho bem interessante, que derrubou o erro, que estava em torno de 3,6% numa ResNet, para um erro de 3%. Né? Então, esse tipo de arquitetura, conhecido como uma fusão de características, né? O Deep Feature Fusion, usa a ideia de tentar combinar os diferentes extratores de informação das versões anteriores, dos modelos anteriores, em uma arquitetura só, combinando essas informações. Então, o que eles fizeram foi pegar algumas arquiteturas aqui, então considere aqui as várias versões da Inception V3, por exemplo, que tem um erro próximo de 4, V4 também, a ResNet versão 2, ResNet com 200 camadas, vários outros modelos. O que eles fizeram foi combinar, né, fazer um ensemble de múltiplas escalas aqui, considerando essas redes, Inception, ResNet e a Wide ResNet, combinando essas características em um único modelo, cujo desempenho foi bem interessante, né? Então, caiu para uma taxa em torno de 3% em relação à versão anterior, que era de 3,5%, 3,6%. Então, foi uma outra versão cujo objetivo, basicamente, é fazer um ensemble dessas arquiteturas anteriores, combinando as principais características. Percebo que a explosão de custo computacional aí é grande, quando eu tenho que rodar todas elas para poder ter um único resultado. Mas teve um resultado bem interessante do ponto de vista de classificação nesse problema aqui. A versão do último ano da competição, 2017, né, foi uma arquitetura conhecida como CNET. Essa tem uma proposta bem interessante do ponto de vista de processamento de informação. Né? Ela parte do pressuposto que ele arbitrou como sendo Squeeze and Excitation. A ideia aqui é você adicionar entre os módulos de processamento, seja o módulo da Inception, ou seja, os módulos residuais, um conjunto de processamento, né? Então aqui, veja aqui, introduzido dentro entre os módulos do Inception, né? E aqui também entre as arquiteturas residuais, um conjunto de processamento que englobava um global pooling para fazer o mapeamento das características, algumas camadas totalmente conectadas e uma não linearidade, cujo objetivo era aprender quais seriam as melhores características ou ajustar essas características durante o processamento do modelo. Então a ideia era introduzir aqui algumas arquiteturas de processamento que iriam aprender quais são as melhores características, os melhores mapas de características associadas a esse bloco interno de processamento, tanto no conceito de Inception quanto no conceito residual. E os resultados foram bem interessantes, derrubaram aí para 2,3% o erro, né, que já era baixo em relação a esse modelo, mas não tem um custo computacional que tinha na versão anterior de 2016, né, quando fazia a fusão daquelas várias versões do modelo. Então é uma outra arquitetura bem interessante para fazer o processamento das informações. Um outro modelo que também teve muito sucesso, que esse foi proposto também pelos autores da ResNet, é um conceito associado a você ter mapas de variação, né? Mapas de identidade, né? Associado aos modelos. Então a ideia aqui é mover a ativação desses modelos mais para o começo da arquitetura e a partir disso melhorar as funções de mapeamento e de resultado do modelo. Então isso foi uma característica bem interessante que evoluiu bastante o conceito associado à arquitetura ResNet de mapeamento de informação. Uma outra proposta associada à ResNet também é o conceito associado a Wide Residual Networks, onde você consegue fazer, ou onde você faz mais convoluções dentro do mesmo bloco residual. Então a ideia é que
do bloco residual tradicional, que você tinha convoluções de 3x3 associado a esses modelos, né? E agora a ideia do wide residual é aumentar, né? Ter conexões mais largas, onde você tem lá vários filtros, né? Usa lá K filtros associados a esse modelo. Então você cresce aqui na quantidade de filtros que você tem dentro da mesma profundidade. Então você, em vez de crescer em profundidade, você cresce em largura na representação das informações, e isso oferece uma melhor representação das informações. Então, uma arquitetura desse tipo, considerando filtros wide, representa as mesmas informações que uma arquitetura com 152 camadas da ResNet em uma arquitetura com 50 camadas somente. Então você tem um custo computacional, um esforço de treinamento, de mapeamento menor, obtendo o mesmo desempenho do que uma arquitetura maior. E essa é uma das características que a gente vai ver na maioria dos modelos mais recentes, que é tentar representar as mesmas informações em uma quantidade menor de camadas. Então a gente teve todo um processamento, toda uma proposta que foi criada durante esses últimos anos aqui, gerando arquiteturas cada vez mais profundas, objetivando que a gente encontrasse um desempenho melhor de processamento dos diferentes problemas. E agora o que a gente está tendo é o caminho contrário, tentando fazer com que a performance se mantenha, mas que eu tenha arquiteturas menores, para tentar fazer com que esses modelos possam ser utilizados em dispositivos que não tenham tanto poder computacional como as GPUs que tradicionalmente são utilizadas para rodar esse tipo de modelo. Então a ideia é que eu consiga, de alguma forma, ter modelos que tenham bons desempenhos e possam ser embarcados em dispositivos móveis ou outros tipos de dispositivo que não tem tanto poder computacional. Uma outra variação bem interessante associado a esse mesmo tipo de característica, né, em cima da ResNet, né, é a ResNet-XNet. Então veja que aqui a gente utiliza o conceito associado ao Inception. Então eu pego a inspiração associada ao Inception, onde eu tenho várias convoluções acontecendo em paralelo, né, com diferentes topologias, e uso dentro de cada módulo residual. Então eu tenho lá os mesmos conceitos associados ao Inception inserido dentro de uma arquitetura do tipo ResNet, que usa as Skip Connections para poder permitir o treinamento de camadas mais profundas, só que agora em cada camada eu tenho mais poder de processamento, uma variação maior de processamento. E isso também ajudou bastante o desempenho desse modelo aqui. Então a ideia agora é que eu introduza, né, vários blocos de processamento, né? Dentro do mesmo bloco residual, eu aumente a largura desse bloco com várias conexões, várias convoluções acontecendo em paralelo, né? Então é uma ideia bem interessante do ponto de vista de processamento. Obviamente eu aumento a quantidade de parâmetros do modelo, aumento também o poder de representação, por isso que eles utilizam o mesmo conceito de bottleneck que foi introduzido na ResNet, que também já vinha sendo utilizado em algumas versões da ResNet posteriormente. Uma outra arquitetura bastante interessante que foi introduzida por Huang foi a ideia da DenseNet. Então a ideia da DenseNet é que você realimente de forma direta as várias camadas do modelo, considerando as N conexões, né? Então você vê que a saída de cada uma das conexões serve como entrada para todas as outras conexões. Então você garante que a ideia associada ao Skip Connection, ela como se repetisse, né, em cada uma das camadas, e você tem um grande reuso de características na medida que você está utilizando esse tipo de abordagem. Então foi uma outra arquitetura bastante interessante. Veja que a ideia de você usar camadas totalmente conectadas no final já não é mais utilizada em nenhum dos modelos. Então parou com a Google Enet, depois a ResNet também não usou, a DenseNet também não usa o conceito associado a Average Pooling nas últimas camadas totalmente conectadas. Uma outra versão que também é muito utilizada, utiliza o conceito de você gerar uma arquitetura menor, considerando o mesmo poder de processamento, está associado às mobile nets, né, ou às mobile nets. E isso objetiva construir arquiteturas que tenham uma
um tamanho, né? Construir arquiteturas que tenham um tamanho menor e possam ser utilizadas com menos poder de processamento. Então, outra versão associada a esse tipo de arquitetura, né, é uma SqueezeNet, e a MobileNet meio que utiliza alguns dos conceitos associados a esses dois modelos. A gente tem várias versões de MobileNet que já podem ser utilizadas por vocês aí, nos mais variados frameworks, mas a ideia da MobileNet seria substituir aqui as convoluções tradicionais por Deepwise Separable Convolutions para poder diminuir o poder de processamento, né? Para diminuir o tamanho ou a quantidade de pesos, mantendo o mesmo poder de processamento, né? Então a ideia desse tipo de arquitetura é manter a performance, diminuindo a quantidade de peso necessário, e aí a partir disso conseguir que esses modelos possam ser utilizados em dispositivos que têm uma menor arquitetura. Então a ideia dessas conexões é você alterar a forma que você realiza as operações de mapeamento e a partir disso você gerar a mesma relação de mapeamento com operações menos custosas. Então partir de uma convolução tradicional que gerava 108 pesos e ter o mesmo poder de processamento com uma operação de convolução aqui, né, no caso a Deepwise, que gera somente 39 pesos. Então, esse é um dos exemplos, e a gente vai ter um vídeo falando sobre otimização de modelos e modelos que já nascem otimizados, que vai abordar as principais características desses modelos e dessas arquiteturas para permitir que a gente possa exportar esses modelos para ambientes que são mais restritos do ponto de vista de operação, que é a visão mais real, né, de uso dessas aplicações, onde você não precise tanto de um processamento central muito poderoso, né, que você consiga utilizar um processamento distribuído com arquiteturas menos potentes. Então, nessa aula de hoje, a gente avaliou várias das arquiteturas baseadas em CNN, abordamos as características dessas arquiteturas, principais vantagens e, eventualmente, algumas limitações, e como elas foram utilizadas, eventualmente combinando características para gerar arquiteturas cada vez mais flexíveis, cada vez mais que tenham cada vez uma performance mais eficiente do ponto de vista de processamento. Dúvidas podem ser dirimidas no nosso site.